Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: acordo firmado no Tribunal de Justiça com o governo do estado de Minas Gerais segue para ser homologado no Supremo Tribunal Federal. Divórcios consensuais podem ser feitos por meio de WhatsApp. Tribunal de Justiça de Minas inicia semana de trabalhos pelo combate à violência contra a mulher. E uma entrevista sobre a semana que intensifica a luta pela igualdade entre mulheres e homens. Muita gente tem buscado o Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para realizar o divórcio de forma consensual. E o Sejusc agora possibilita concluir esse procedimento sem sair de casa. Em julho, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Sejusc, em Belo Horizonte, realizou 108 audiências virtuais de divórcios. Ouvido o Ministério Público, após as interações com as partes via conciliadores, por meio do aplicativo WhatsApp, manifestou-se favoravelmente a homologação do acordo. Em mais de 90% dos casos, houve acordo para a separação. Foi assim com a Raquel, que ficou satisfeita com a rapidez e a facilidade do divórcio feito no Sejusc. Eu não imaginei que seria online e gratuito e tão desburocratizado. Eu achei que fosse ser online, mas ainda assim, com todo o processo correndo da forma como correria presencialmente, né? E aí eu tive essa grata surpresa de ver que o processo não só correria online, como de uma forma muito simples. Eu não esperava nem um caminho tão simples, nem um caminho gratuito. Isso também, para mim, assim, foi uma satisfação e até um orgulho, né? Perceber essa possibilidade de que a justiça seja bem democrática. No Sejusc são efetivados os divórcios consensuais, quando o casal que pretende se separar já chegou a um acordo sobre a divisão dos bens e a guarda dos filhos. O processo é mais rápido e sem custos. São aqueles casos que, se não resolvido por um consenso, por uma conciliação, eles acabariam numa vara de família, um processo que demoraria um tempo maior, um processo mais longo. Resolvendo nesse setor do Sejusc, os processos são resolvidos mais rápidos. Os divórcios consensuais são feitos por meio do aplicativo WhatsApp. Os documentos são enviados para o número do aplicativo e a sessão de conciliação é feita por chamada de vídeo. O cidadão pode procurar diretamente ou através de um advogado. Temos um WhatsApp, onde a parte pode pedir as orientações, receber as orientações. Nós vamos receber a documentação e marcar a sessão de conciliação. Eu recomendo muito que busquem o Sejusc antes de buscar cartório, advogado, buscar a orientação do Sejusc mesmo, para poder ver se o processo dá para correr por lá, sendo um processo consensual, porque vale muito a pena, né? Um acordo firmado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que prevê o ressarcimento de mais de 7 bilhões de reais aos cofres públicos, foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para ser homologado. Esse recurso faz parte dos depósitos judiciais que foram usados pelo governo do estado em 2015. O Supremo Tribunal Federal tem agora a missão de homologar o acordo que é um marco para o Tribunal de Justiça. 7 bilhões e meio de reais serão devolvidos para o Poder Judiciário pelo Estado de Minas Gerais. O acordo foi assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça, Gilson Soares Lemes, e o governador Romeu Zema. O acordo prevê a devolução dos recursos em parcelas mensais. A partir de janeiro de 2022, o Poder Executivo vai fazer o repasse mensal para a conta de depósitos judiciais que o Tribunal de Justiça tem junto ao Banco do Brasil. Então, esses depósitos vão ser feitos mensalmente até que se quite todo o valor ao final de 6 anos. Os recursos foram transferidos para o Poder Executivo em 2015, depois da aprovação de uma lei que determinava o repasse do dinheiro para o custeio da Previdência Social do Estado, pagamento de precatórios e da dívida com a União. Naquela época foram transferidos cerca de 5 bilhões de reais. Ano passado, a lei foi considerada inconstitucional pelo STF. Nós estamos aqui hoje realmente assinando um compromisso que nós vamos ter condição de cumprir. Esse é o segundo acordo feito entre o Tribunal de Justiça de Minas e o governo do estado. Em fevereiro, o tribunal intermediou e homologou um histórico acordo de quase 38 bilhões de reais entre a Vale, o governo do estado e instituições públicas para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho.
Veja agora os destaques da semana do Judiciário Mineiro. A comarca de Itapecerica, no centro-oeste do estado, já está com 100% dos processos cíveis em meio virtual, incluindo os da Justiça Comum e dos juizados especiais. 6 servidores e 4 estagiários estiveram mais envolvidos nesse trabalho, que foi feito durante o período de pandemia de Covid-19. O presidente Gilson Lemes recebeu representantes da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais e da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Mariana. Os empresários pediram apoio do tribunal na repactuação do acordo com a Vale, referente ao rompimento da barragem de Fundão em Mariana. O TJMG, em parceria com o SENAC, lançou o projeto Percurso Formativo, especialmente para a programação da Semana Justiça pela Paz em Casa. A iniciativa tem como objetivo oferecer cursos profissionalizantes às vítimas de violência doméstica que vivem em situação de vulnerabilidade social. O TJMG repassou R$200 mil de verbas pecuniárias. Serão oferecidos 21 cursos como gastronomia, fotografia, manicure e pedicure, barbearia, entre outros. E chegou a hora de conferir as notícias feitas pela equipe do Núcleo de Rádio do TJMG. Olá, Eduardo. O 2º Juizado Cível da Comarca de Pará de Minas determinou ao Detran que ofereça um intérprete de Libras cedido pelo Estado de Minas Gerais para acompanhar uma pessoa com deficiência durante a realização de provas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. A decisão é da juíza Gabriela Andrade Ramos. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Lemes, recebeu as comitivas das cidades de Martinho Campos, na região central do estado, e de Conquista, no Triângulo Mineiro. O principal assunto discutido foi a construção de novos fóruns nas 2 comarcas mineiras. E foram inaugurados nesta semana centros judiciários de solução de conflitos e cidadania nas cidades de Iguatama e Jacutinga. Os Sejusques representam uma alternativa à justiça comum, já que promovem a solução dos conflitos por meio da conciliação e da mediação. A previsão é de que até junho de 2022, os Sejusques estejam instalados em todas as 297 comarcas mineiras. A seguir, as ações do TJMG pelo enfrentamento da violência contra a mulher na Semana da Justiça pela Paz em Casa. O TJMG, por meio da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CONCIV, desenvolve uma série de ações em nome do respeito e da igualdade entre mulheres e homens. E todo ano, os eventos da Semana da Justiça pela Paz em Casa intensificam esses esforços. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais desenvolve ações para dar visibilidade às medidas efetivas de combate aos casos de violência contra a mulher. A Semana da Justiça pela Paz em Casa é uma dessas iniciativas. A historiadora Mari Del Priore fez a palestra de abertura e destacou o papel de homens e mulheres na história de construção dos relacionamentos. Nós estamos hoje, em pleno século XXI, reproduzindo hábitos, né, que foram, de certa maneira, construídos, elaborados desde o século XVI e dos quais nós não conseguimos nos desvencilhar. Eu acho fantástico a maneira como, nos últimos 20 anos, primeiro, graças à feminização de setores inteiros do jurídico. Eu acho que isso é muito importante. A voz das mulheres começou a se fazer ouvir de dentro da instituição para fora. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, participou de maneira virtual da abertura. Ele destacou a importância da Lei Maria da Penha, que completou neste mês de agosto 15 anos. Reconhecida pela Organização das Nações Unidas, ONU, como uma das legislações mais avançadas do mundo no tema, a Lei Maria da Penha também é exaltada por seus desdobramentos. A partir da Lei Maria da Penha foram criados os juizados especializados, foram disseminadas as delegacias de mulheres e foi promovida uma maior articulação entre Ministério Público, Defensoria Pública e Judiciário.
O evento Justiça pela Paz em Casa é realizado pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CONCIV do TJMG. A campanha anual é organizada pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com todos os tribunais estaduais e tem como objetivo realizar ações de combate aos casos de violência contra a mulher. Essa é a segunda de 3 edições anuais. Uma campanha muito importante porque a justiça ela concentra todos os seus esforços nessa questão da violência doméstica, né, na questão da paz em casa e também leva isso para a sociedade como uma forma de divulgação, de evidenciar a importância desses fatos na sociedade, nas famílias, né, e principalmente concentrar os esforços mesmo do judiciário nesse trabalho que estamos especialmente carentes agora na questão da pandemia. O TJMG, por meio da CONCIV, em parceria com o SENAC, lançou o projeto Percurso Formativo. A iniciativa também faz parte da Semana Justiça pela Paz em Casa e visa oferecer cursos profissionalizantes às mulheres vítimas de violência doméstica e que vivem em situação de vulnerabilidade social. Para o projeto, o tribunal destinou um repasse de R$200 mil de verbas pecuniárias. Serão oferecidos 21 cursos profissionalizantes, entre eles gastronomia, fotografia, manicure e pedicure e barbearia. O objetivo nosso é que a gente consiga disponibilizar cursos que eles sejam transformadores. O objetivo é gerar renda, que essas pessoas que vão fazer esse curso, que tem a prática aliada à teoria dentro de sala de aula, que ele consiga sair e possa ter o próprio negócio, possa empreender. Ou, se não, a gente pode se encaminhar para o nosso setor, que é a rede de carreiras, para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho. Agora nós temos um retorno, a possibilidade de que aquelas mulheres, além de serem atendidas pelas medidas protetivas, tenham todo esse espaço de capacitação e uma recuperação econômica, que também essa dependência ela é fruto dessa submissão que a mulher fica na relação de violência doméstica. Uma parceria importantíssima com o SENAC e também com a participação dos Novos Rumos, né, do Tribunal de Justiça, onde então o SENAC vai procurar dar uma qualificação profissional para as vítimas da violência doméstica e também com a ajuda da aplicação de penas pecuniárias que serão cedidas aí pelo GMF. E a nossa equipe realizou uma entrevista sobre as ações e desafios no combate à violência contra a mulher. Eu recebo no estúdio do Justiça em Questão a ministra Maria Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar, e a desembargadora Ana Paula Cacheta, superintendente da CONCIV, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas. Eu agradeço a participação das nossas entrevistadas e pergunto para as duas. A Lei Maria da Penha completa agora 15 anos. Qual que é a avaliação que as senhoras fazem dessa data? Bem, sem dúvida nenhuma, a Lei Maria da Penha foi uma vitória, mas, como eu costumo dizer, uma vitória sangrenta, porque nós celebramos, né, por intermédio da edição dessa lei, uma mulher que sofreu 2 tentativas de homicídio, que foi indenizada pelo Estado brasileiro com R$60 mil, cujo marido ficou 19 anos fora dos cárceres em razão do cometimento do crime porque não era julgado ou a pena era abrandada. E, por último, é uma lei que originou de uma recomendação, né, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por meio do relatório 54.1, né, que diz que o Brasil foi omisso com relação a Maria da Penha em particular e em relação às mulheres de uma forma geral, no tocante à violência de gênero. Sem dúvida alguma, ela celebra conquistas importantes, como várias formas de violência que até então eram inéditas, para além da violência física, psicológica, patrimonial, não é? a sexual. Ela institui medidas protetivas com relação ao agressor e com relação à vítima, protege a família, ela é vanguardista no sentido de que, independentemente do sexo do agressor, né, seja homem ou mulher, a lei incidiria para aqueles que sofressem agressão e tivessem relações de afeto, relações familiares com o agressor. E, por último, hoje ela é estendida jurisprudencialmente e doutrinariamente a todos aqueles que se identificam com o sexo feminino. Então, aos travestis, aos transgêneros, aos cisgêneros do sexo feminino. E isso é, sem dúvida alguma, uma vitória importante das minorias.
mas ela ainda não é suficiente para colmatar este flagelo horroroso que nos assola. Tanto que uma pesquisa do IPEA noticiou que a violência de gênero, ela aumentou, em particular contra a mulher, né? Ela aumentou depois da promulgação da lei. Portanto, infelizmente, o que a nossa normatividade sinaliza é que é preciso mudar mentalidades. A ministra bem colocou, a lei ela é muito bem formatada, é considerada, do ponto de vista legislativo, uma lei muito completa. Acontece que nós precisamos, e estamos amadurecendo, são várias conquistas, né? Coordenadorias das mulheres em todos os tribunais estaduais do Brasil. Nós temos grupos de estudos importantíssimos no CNJ. Nós temos hoje, diante de recomendações do Conselho Nacional de Justiça, a obrigatoriedade dos tribunais e dos magistrados de não só agilizarem a punição de agressores, mas também de atuarem em campanhas de prevenção. Então, eu acho que o papel do judiciário ele se ampliou muito a partir dessa lei, porque ele não ficou mais no local apenas de julgador, mas ele tem que fazer articulações com outras instituições do poder público, com outras organizações da sociedade civil, porque, como disse muito bem a ministra Maria Elizabeth Rocha, é uma questão estrutural, ela é uma questão cultural do papel de gênero, do homem, o que ele deve fazer, e da mulher, o que deve fazer. Eu penso que teremos que trabalhar uma grade na educação, desde a pré-infância, para que nós possamos construir uma sociedade entre meninos e meninas, adolescentes, homens e mulheres, adultos e mais idosos, de respeito, de harmonia. Nós vamos para um breve intervalo e, em seguida, voltamos com a entrevista com a ministra Maria Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar, e a desembargadora Ana Paula Cacheta, superintendente da Concive. Voltamos com a entrevista com a ministra Maria Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar, e a desembargadora Ana Paula Cacheta, superintendente da Concive. Desembargadora, a gente está em mais uma edição dessa Semana da Justiça pela Paz em Casa, né? A ministra também participou do lançamento aqui no TJ, né, do Justiça em Rede, que é mais uma ação, né? Onde que entra esse programa, tá? A ministra participou, eu vou começar perguntando para a ministra, para ela falar sobre o Justiça em Rede também, mais essa ação, aí depois a senhora complementa também, desembargadora. O que eu vejo, né, dessa tentativa de mobilização dos judiciários estaduais, federais e do próprio Conselho Nacional de Justiça é em promover um diálogo institucional, né, a fim de que todos nós, né, que representamos o Estado, que servimos a ele, por consequência, servimos a sociedade, né, possamos nos mobilizar em prol dos cidadãos. Então, eu vejo a justiça em rede como a resposta talvez mais viável para não apenas combater a violência doméstica, mas também promover uma série de princípios constitucionais que estão clausulados como pétreos na nossa Carta Política e que ainda pendem de concretização. Não basta que o Poder Judiciário faça a sua parte, é preciso que todos nós, né, órgãos do Estado, nos unamos para que possamos, então, buscar a efetiva igualdade entre os homens, entre os humanos de uma forma geral. Nós pretendemos reconhecer, localizar quais as redes que existem no Executivo, no Legislativo e no Judiciário do Estado de Minas Gerais. Somos 298 comarcas, 853 municípios e precisamos ter um diálogo mais encurtado, um diálogo mais rápido, mais efetivo. Ministra, a senhora foi a única presidente mulher do Superior Tribunal Militar 2014, se não me engano, né?
E quando a senhora tomou posse, a senhora disse uma frase que marcou bastante, né? Que a democracia sem mulheres é uma democracia incompleta, não é? Não é isso que a senhora disse? Foi exatamente. Qual a visão que a senhora tem disso hoje? É uma luta constante, é uma luta permanente, onde as mulheres não podem desistir. Né? Desistir nunca foi para as mulheres uma opção, desde a briga pelo sufrágio até a questão da violência. Então, de Berta Lutz a Maria da Penha, há, de fato, um caminhar evolutivo. Graças a Deus, né? Não poderia ser diferente, porque, afinal de contas, o processo civilizatório humano caminha para frente. Mas ele não caminha, a história não caminha em saltos, a história caminha vagarosamente. E essa modificação, essa mudança de mentalidades que começa na educação, como a desembargadora Ana Paula bem pontuou, é uma elucubração, pode-se dizer assim, e um trabalho intergeracional. E leva tempo. E demanda esforços para que nós possamos promover, né, uma ideia diferenciada da alteridade, da inclusão, né, e da necessidade da heterogeneidade em sociedades democráticas. Ministra, que avaliação a senhora faz de tão poucas mulheres nos tribunais superiores? A avaliação de que para as mulheres, né, quando a ascensão é política, os espaços se afunilam. Então, quando as mulheres, né, ingressam na magistratura por concurso de provas e títulos, quando o acesso é meritório, é tudo muito mais simples, né, muito mais objetivo, porque as mulheres se preparam e são aprovadas efetivamente. Tanto que hoje as mulheres estão quase, em termos percentuais, se igualando aos homens. E nós temos que lutar duplamente, porque normalmente o acesso da mulher é por antiguidade e nunca por merecimento. É lógico que há exceções à regra, mas o que eu tenho a dizer é que a luta da mulher é uma luta muito mais árdua, é muito mais dura do que o dos seus colegas homens. Desembargadora, a senhora e o presidente Gilson Lemes entregaram à ministra, né, o selo Mulheres Libertas, não é isso? É mais uma ação do tribunal. Eu queria que a senhora comentasse, a senhora também, sobre a entrega desse selo. Ao receber a honrosa presença da ministra Maria Elizabeth Rocha no Tribunal de Justiça de Minas, imediatamente o nosso presidente Gilson Lemes fez uma indicação ex officio para que ela recebesse esse selo que representa hoje o marco para homenagear as mulheres que se destacam no cenário nacional e estadual como mulheres que romperam essa estrutura, né, do patriarcado e chegaram em espaços de poder e podem falar por muitas mulheres que estão silenciadas. É nesse sentido a homenagem à presença, né, da ministra Maria Elizabeth aqui no Tribunal de Minas, integrando grupos de trabalho tão expressivos no CNJ atualmente, e eu tenho certeza que será uma luzeira, será uma indicadora dos próximos procedimentos que os tribunais estaduais deverão adotar quanto a essa temática. A senhora citou que a ministra participa de grupos de trabalho no CNJ, né? A senhora podia falar sobre esse grupo do qual a senhora participa, ministra? Eu trabalho, estamos concluindo agora o grupo de trabalho para elaborar para o Poder Judiciário Nacional um protocolo com perspectiva de gênero, à semelhança de outros estados, como o México, a Colômbia, o Uruguai. Doutora Bárbara Lívio, né, nós duas somos companheiras e fizemos juntas, né, a nossa parte sobre as justiças federais e estaduais, incluindo aí a Justiça Militar da União e as Justiças Militares Estaduais, que é o campo no qual eu estou atuando, né, para mostrar que é preciso também despertar no julgador, quando ele aprecia um processo, esse olhar da diferença, esse olhar da alteridade, para que ele possa julgar, né, com a sensibilidade devida que o caso demanda. Muitas vezes foge à sensibilidade do magistrado certas questões
que fazem toda a diferença para o deslinde da Question. Então, é necessário que haja realmente vamos dizer assim, essa formulação de um protocolo que incentive a nós, magistrados, claro, sem abrirmos mão da nossa independência e da nossa consciência de julgar, mas que incentive esse olhar mais humano sobre uma sociedade multifacetária como é a sociedade brasileira. Ok, obrigado. Eu agradeço a participação da ministra Maria Elizabeth Rocha e também da desembargadora Ana Paula Cacheta. Muito obrigada, sou eu que agradeço, é uma honra estar aqui e eu gostaria de deixar aqui em público o meu agradecimento ao presidente Gilson Soares Lemes e à desembargadora Ana Paula Cacheta por esse selo que tanto me honrou, né? E o que eu procuro, né, trazer com a minha trajetória o que eu procuro fazer, melhor dizendo, é abrir caminho para as novas gerações, para que todas as mulheres e meninas possam ser aquilo que elas quiserem, porque afinal de contas, o lugar de mulher é onde ela quer estar. Obrigado pela entrevista. O Justiça em Questão fica por aqui, mas você pode acessar o nosso conteúdo no canal youtube.com/Justiça em Questão. Se tiver comentários ou dúvidas, basta enviar mensagem para o e-mail justiçaemquestão, sem acento, @tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.